Caros ouvintes da Rádio Vida Plena, mais um momento aqui com essa rádio e hoje quero falar um pouco sobre a história de Ihaleakala Riley, que foi o aluno de Mornay Namalaku Simeona, a idealizadora do Ho Oponopono da identidade própria. O Ho Oponopono, ele foi criado pelos Kahunas do Havaí há 3.000 anos, mas somente temos o Ho Oponopono da identidade própria há 3 décadas, há quase 4, beirando a 4 décadas, porque ele foi revisado pela própria filha de Kahunas, porque Kahunas são os primeiros habitantes da terra do Havaí, porque é da onde é a origem do Ho Oponopono. Ela é uma técnica de perdão e de libertação, porque se acreditava os Kahunas que se o corpo adoece é por falta de perdão, é por falta de amor. E assim então se foi feito durante 3.000 anos esta técnica desta forma, que é o chamado Ho Oponopono tradicional. E aí vem uma filha de Kahuna, porque o Ho Oponopono só podia ser passado de Kahuna para Kahunas. Então só eles dominavam essa técnica. Então vamos falar aqui como é que a história de Dr. Riley com a Mornay Namalaku Simeona. O Ho Oponopono é talvez o método mais eficaz de resolver problemas já desenvolvido por uma cultura. Tornou-se conhecido principalmente por meio do Dr. Riley, que foi realmente batizado com o nome Ihaleakala. Ihaleakala foi quando Mornay estava trabalhando com ele e disse: o seu nome espiritual é Ihaleakala, que registrou o trabalho de cura de 28 presos. Dr. Ihaleakala, o Dr. Riley, ele era um psicólogo e um psicanalista. E ele foi convidado a um hospital do Havaí psiquiátrico a estar ali a cuidar desses pacientes, né? E eram 28 e era assim uma ala penitenciária, era uma ala penitenciária psiquiátrica. E onde nela se habitava 28 presos com doenças psicológicas. Essa conquista é considerada um milagre terapêutico. Você sabe qual foi o milagre que ele fazia? O Dr. Riley, ele não atendeu um só paciente, um só preso, mas ele observava que as paredes daquele lugar, quando se pintava, não demorava muitos dias, ela soltava da parede. Tudo que se plantava morria. Os funcionários viviam doentes, muito doentes, viviam de atestado, de licença médica. A primeira coisa que o Dr. Riley, quando chegou nesse hospital psiquiátrico penitenciário, foi pegar as fichas dos pacientes. Todo mundo achava que ele ia pedir para poder, porque lá não durava, viu? Nenhum profissional. Todo psicólogo que chegava lá, cada psiquiatra que chegava lá, não demorava muito. E muito assim os funcionários, mais um. Vamos ver quanto tempo ele ficará aqui conosco. Dr. Riley ficou 3 anos. Mas ficou 3 anos porque não tinha mais o que fazer. Sério, por isso se fala um milagre. Porque durante esses 3 anos, ele fazia o Ho Oponopono durante o dia todo. O tempo que ele ficava trabalhando, ele fazia o Ho Oponopono para os presos. E também passou a fazer o Ho Oponopono também para toda a equipe que estava ali de funcionários, dando toda uma assistência a esses presos. Ele começou a fazer o Ho Oponopono nas paredes, ele fazia o Ho Oponopono no jardim, nos vasos de planta. As
coisas foram começando a mudar. Você sabe como é que esses pacientes eram assim? Eles andavam pelos corredores acorrentados, porque eles eram muito perigosos. Não eram presos comuns, eles eram perigosos. Eram aqueles psicopatas, esquizofrênicos, que cometeram crimes hediondos. E ele fez isso, esse trabalho. Olha, muitos falam assim que o trabalho dele não foi 100%, mas eu, na minha visão, acredito que sim. Todos eles foram se libertando das memórias de dor e sofrimento através do Ho'oponopono que ele fazia para todos ali, para todos os pacientes, para todos os presos. E eles foram se dando conta, foi se libertando, e cada preso começou a sair das correntes. Foi tudo um processo muito bonito, foi saindo das correntes, começaram a andar. As pinturas que faziam no hospital começaram a permanecer, as cores vinham, as plantas começaram a renascer, os próprios funcionários começaram a diminuir os atestados médicos e licenças também. Alguns presos começaram a ter o semiaberto, começaram a trabalhar e voltar. Agora teve um caso desses presos que assumiu diante do tribunal que ele era culpado e que ele pedia para poder cumprir a pena dele num presídio que fosse mais próximo da sua família. Então eu acredito que concluiu 100%, porque todos foram absorvidos, porque eles começaram a ter essa limpeza, essa liberação. Nós prendemos as pessoas com memórias de dor e sofrimento. Como nós prendemos? Às vezes com mágoas, com ressentimentos. De vez de você estar criticando, julgando, cultivando essa mágoa, esse ressentimento, essa infelicidade, por que não fazer o Ho'oponopono? Isso mesmo. O Ho'oponopono, ele é libertador. Um chama ele de milagroso. Aqui chamam ele de mágico também. Eu, Vera Lapaal, chamo ele é o cara. Ele é o cara. Naquilo que ele se propõe, ele faz, ele se garante. Por isso que eu chamo o Ho'oponopono é o cara. Porque eu também vi esse milagre acontecendo na minha vida. Eu vi essa reação mágica na minha vida em tão pouco tempo. E daí ele passou a ser o meu carro-chefe do meu trabalho. E tudo que eu faço, eu ponho o Ho'oponopono. Se eu vou começar um ciclo de meditações de Ho'oponopono, como sempre eu faço uma limpeza entre eu e os participantes, aqueles que estão se permitindo a participar. Porque o segredo para um milagre, como diz assim, né? Um milagre, porque eu não chamo isso de milagre e nem mágico. Eu chamo de libertação. Porque nós estamos aprisionados a um tempo errado, preso a um sistema, preso a crenças limitantes, presos a dogmas, a paradigmas. Tanto que semana passada falamos sobre as mudanças do paradigma. Nós precisamos mudar isso em nossa vida. É necessário. Então eu não acho não vejo, não é que eu acho, eu não vejo ele mágico e nem muito menos milagroso. Ele é comprometido naquilo que ele garante, ele se garante. Por isso que eu chamo ele de eu sou o cara, ele é o cara. Porque
ele por si só, se ele não funcionasse, você acha que você pense bem, uma técnica dessa de 3.000 anos funcionaria ainda? Lógico que ele foi remodelado, sim, foi revisado por uma filha de Carrunas, que foi a Mornai na Malacus Semeona. Ela viu que agora nós podíamos ser 100% responsável. O que isso significa? Eu posso fazer essa transformação na minha vida. Basta eu me posicionar. Isto mesmo, me posicionar. Eu preciso me posicionar. Se eu não me posicionar, não ser realmente focado, determinada naquilo ali, ter comprometimento comigo, não é com os demais. Eu vou fazer isso porque a minha amiga falou que é bom. Não, você vai fazer porque isso é bom para você. Ah, eu não conheço essa técnica, eu não acredito. Faz o teste, mas seja comprometido. Sim, comprometido. Porque se você não for comprometido, você não vai ver realmente resultados. E outra, o Ho'oponopono não precisa da sua fé para que ele funcione, não. Ele só depende do seu comprometimento. Porque sem o comprometimento, você não vai muito longe. E foi isso que o Dr. Hillel fez. Ele teve comprometimento, ele aprendeu com a Mornai. Você sabe como é que foi o encontro dele com a Mornai? Falaram para ele que existia uma mulher que poderia ajudar, porque o Dr. Hillel tinha uma filha que desde que ela nasceu, ela chorava muito. E ela cresceu até os... Olha o sofrimento dessa criança. 13 anos, ela se coçava que feria toda. Ela se feria toda. Ela sangrava a pele dela. E aí, ele levou e falou assim, olha, saia que eu vou ficar com essa criança. E aí ela pegou, olhou para a criança e disse assim, criança, que mal eu lhe fiz. E dali ela começou a fazer o Ho'oponopono. Começou a fazer o Ho'oponopono naqueles braços, naquele corpo. Porque, na verdade, não era só os braços. É porque era uma coisa, né? Mas era em todo o corpo. E ali mesmo, naquele momento, o Dr. Hillel viu um milagre acontecer na visão dele. Isso é um milagre. Como pode isso acontecer? Dr. Hillel era um homem de faculdade. Ele era de faculdade. Ele conhecedor de livros, de métodos psiquiátricos e também psicológicos. Nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Nada. Assim descreve a história dele. E foi dali que ele queria ter mais conhecimento com essa técnica dela. Então ele foi assistir um workshop dela. Ele se propôs de ir, mas ele não aguentou. Logo no começo, Mornai, até na Bíblia fala, né, que as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Ela fez coisas de louca no entendimento dele. Eu até imagino, eu fico imaginando como foi essa cena. Ele assistindo aquilo e ela fazendo, acho que articulando e mostrando como fazer. Não, esse negócio não dá certo. Coisa sem nexo nenhum. Não, para ele não fazia sentido. Para que o Dr. Hillel pudesse conseguir compreender o Ho'oponopono, ele tinha que sair do crenças limitantes, dos dogmas e dos paradigmas. Ele estava vivendo um verdadeiro paradigma ali. Estava em choque com tudo que ele estudou, com tudo que ele leu. Mas ele continuou insistindo. Ele foi no segundo workshop. Eu sei que no quarto foi que ele foi até o final.
eu vou ficar até o final. Mesmo eu não aceitando aquilo, mesmo eu sendo contrária, a minha mente sendo contrária àquilo que ela estava ensinando. Mas ele começou a fazer o Ho'oponopono mesmo sem acreditar. E começou a ver uma diferença nele. E ali se tornaram grandes amigos. Mornay Namalaku Simeona e ele. E aí eles ficaram um bom tempo ali em Honolulu, que é no Havaí, e depois Mornay, ele ficou no Havaí e ela se mudou para a Alemanha, onde em 1992 ela veio a falecer. E através de tudo que ela fez, gente, tem até uma fundação do Eu no Havaí, em homenagem. Ela se tornou o Tesouro Nacional do Havaí. Mas ele é o Tesouro Nacional porque ela já era filha dos primeiros habitantes daquela terra. E trouxe uma técnica que até hoje não só ajuda o Havaí, os habitantes do Havaí, hoje a todo um planeta. Essa amizade se durou muitos anos. Foram 10 anos de amizade. Eles conversavam muito no telefone. Dr. Riley, há pouco tempo, este ano, veio também a falecer, se eu não me engano, acho que foi em fevereiro, 15 de fevereiro, mais ou menos isso. Se eu não estiver enganada, não me lembro, só me lembro que era dia 15. Ele veio a falecer, ele tinha mais de 70 anos. E um homem que sempre falou que... Uma coisa que me chama muita atenção, uma da fala dele no livro Limite Zero, que a gente considera a Bíblia do Ho'oponopono, que foi escrita pelo Joe Vitale, que insistiu muito que fosse feito esse livro para que o mundo conhecesse o Ho'oponopono, e agradeço muito pela a existência de Joe Vitale, porque ele fez a diferença para a humanidade através deste livro, onde o Dr. Riley relata para ele o seguinte: as memórias das mulheres para os homens é igual uma erva daninha. Há muita mágoa, há muito ressentimento e muito ódio. E a vingança é a que está predominando. Essa luta contra os gêneros entre as mulheres com os homens com as mulheres são memórias. E nós precisamos limpar. Ele diz, a gente limpa, a gente tira aqui como uma erva daninha. É uma limpeza, é incrível isso. É uma limpeza tão forte, porque como você arranca aquela erva daninha ontem eu arranquei uma erva daninha, hoje já está lá nascendo. Isto mesmo, porque é uma coisa que tem que ser limpa todos os dias, e ele fazia essa limpeza, né? Todos os dias, eu vou fazer minha parte, é igual o beija-flor numa floresta, vendo ela em incêndio. O beija-flor, o biquinho dele cabe pouca água, uma gota, 2 ou 3, mas eu vou fazer a minha parte, assim diz o beija-flor. E nós também temos que fazer a nossa parte. Por isso a importância do Ho'oponopono nos dias atuais para essa limpeza. E este momento da Rádio Vida Plena aqui é em homenagem a este aluno que muito nos ensinou. Porque através dele e das suas falas no livro Limite Zero, traz muita luz de conhecimento. Porque é essa a finalidade de nós aqui neste plano. É espiritual. É de nós evoluirmos. E evolução é conhecimento. E você, caro ouvinte da Rádio Vida Plena, você a partir deste momento, através de Vera Lapaal, está recebendo esses conhecimentos. Use-os. Não fique só ouvindo não, pratique-os. E também peço a você, gentilmente, você que vem colaborando com este canal, que ajude ele a crescer.
para que esse conhecimento chegue a outras pessoas e que elas possam também receber esse conhecimento para a evolução, enquanto pode. Não perde seu tempo. Compartilhe, deixa seu like, deixa seu comentário, sua sugestão para novos vídeos. Me incentive, me estimula a estar fazendo vídeos para vocês. Porque eu gosto de fazer esses vídeos que tenham conteúdo, que venham trazer crescimento para cada um de vocês. Porque eu me sinto como um beija-flor, fazendo a minha parte para apagar esse incêndio. Que são essas memórias. Se você não está contente com o mundo que nós estamos vivendo, então faça o Ho'oponopono. Se limpe, purifique. Eu tenho um trabalho direcionado com o Ho'oponopono, que se chama Ciclos de Meditações de Ho'oponopono. É um ciclo de 22 dias. Tem auxiliado dezenas de pessoas que estão comigo. E esses ciclos vieram no ano de 2020, quando entrou a pandemia no Brasil. E daí se permanece, porque tem sido pedido incessantemente que este trabalho continue. Logo, logo vocês vão saber do próximo ciclo de meditações que nós vamos ter aí. Pois o próximo ciclo de meditações será com arcanjos. Esse é o semestre dos arcanjos, onde o primeiro arcanjo será Arcanjo Metatron. Você já ouviu falar sobre ele? Pois é. Na próxima terça-feira estarei falando um pouco sobre esse arcanjo e quão é importante a ajuda e o auxílio dele num ciclo de meditações de Ho'oponopono. Porque, na verdade, o Arcanjo Metatron está sendo convidado pelo próprio Ho'oponopono, porque eu considero tudo vivo, como Mornay Namalaku falava, que tudo está vivo. Não pense você porque aquilo lá não tem orelha, não tem olho, como nós, é que eles não ouvem, que eles absorvem nossas energias, eles estão vivos. Eles estão vivos. Uma cadeira está viva. Uma porta está viva, uma parede está viva, a sua casa é viva. Então eu considero o Ho'oponopono algo vivo, uma pessoa. Para mim, o Ho'oponopono é visto como uma pessoa. E tenho muito respeito e muita reverência. Porque é uma energia que circula, uma energia que faz, não é algo parado. Não se iluda, meu caro ouvinte, com a questão de que as coisas só saem do lugar se eu movimentar. Sim, mas não pensam você que elas não têm energias, que elas não têm vida e que elas não são... Tudo está vivo. Mornay Namalaku deixa bem claro isso para Dr. Hillen. E isso é magnífico. Eu agradeço, meu caro ouvinte, por você fazer parte, junto comigo, desse crescimento, dessa limpeza. E caso você seja novo aqui, se inscreva no meu canal e venha junto conosco também somar e acrescentar nas limpezas, porque faz a diferença. Uma andorinha não faz verão, mas um bando delas faz um lindo verão. Então vamos fazer. O planeta Terra conta com você, conta comigo. E juntos somos muito mais. E aqui eu vou ficando, agradecendo pela sua presença, agradecendo pelo seu like, eu agradeço pela sua inscrição e agradeço, meu caro ouvinte, pelo você compartilhar esse vídeo e ainda mais, deixando a sua sugestão e o seu comentário neste vídeo. Pois a paz começa comigo, a paz começa contigo e juntos somos muito mais. Aloha! Até a próxima terça-feira, às 14 horas, mais um momento da Rádio Vida Plena com Vera Lapau.